Imagine acordar um dia e perceber que o mundo ao seu redor mudou completamente. O céu está escuro mesmo sendo meio-dia. Você ouve sons de trombetas ao longe, as pessoas nas ruas estão em pânico. De repente, você percebe, chegou o dia do juízo final. O que aconteceria com você? O dia do juízo é um evento que, segundo as Escrituras, afetará cada pessoa que já viveu. Naquele dia, todos prestarão conta de suas ações diante de Deus. As consequências serão eternas: vida eterna no paraíso ou separação eterna de Deus. Nos últimos anos, o mundo passou por mudanças drásticas. Guerras se espalharam por vários continentes. Terremotos e tsunamis devastaram cidades inteiras. Novas doenças surgiram causando pânico global e a economia mundial entrou em colapso. Muitos ignoraram esses eventos como simples coincidências, mas outros lembraram dos avisos de Jesus. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Naquela manhã, as pessoas notaram algo diferente no céu. O sol parecia ter perdido seu brilho. A lua visível, mesmo durante o dia, tinha uma cor avermelhada e as estrelas pareciam estar caindo. Alguns lembraram da profecia de Joel. O sol se escurecerá e a lua se tornará sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. De repente ficou claro que aquele não era um dia comum. Era o dia que muitos esperavam, mas para o qual poucos estavam realmente preparados. Naquele momento de tensão e expectativa, o som da trombeta ecoou por toda a terra, fazendo tremer o chão e estremecer as janelas. Era um som poderoso e sobrenatural, como se o próprio universo estivesse anunciando a chegada de algo ou alguém de extrema importância. Nas igrejas, os fiéis se reuniram em oração, buscando conforto e orientação. Nas casas, famílias se abraçaram, temendo o que viria a seguir. Nas ruas, estranhos se olhavam, compartilhando um momento de compreensão mútua diante da iminência do julgamento divino. O som da trombeta não era apenas um aviso. Era um chamado para prestar contas, um chamado para o julgamento inevitável que ninguém poderia ignorar. Enquanto o som da trombeta ainda ecoava, algo incrível começou a acontecer nos cemitérios ao redor do mundo. A terra começou a tremer e se abrir, túmulos se racharam e, diante dos olhos atônitos das pessoas, os mortos começaram a se levantar. Não eram zumbis ou criaturas assustadoras, mas pessoas restauradas e perfeitas. Avós que tinham falecido décadas atrás apareceram com a aparência de jovens. Crianças que tinham morrido cedo agora pareciam adultos saudáveis. As pessoas assistiam em choque enquanto seus entes queridos falecidos voltavam à vida. Mães corriam para abraçar filhos que tinham perdido. Maridos e esposas se reencontravam na morte. O apóstolo Paulo tinha descrito esse momento. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Era uma cena de alegria e confusão. Alegria para aqueles que se reuniam com seus amados e confusão para aqueles que não entendiam o que estava acontecendo. Enquanto as pessoas ainda tentavam processar a visão dos mortos ressuscitados, algo igualmente incrível começou a acontecer com os vivos. Em um piscar de olhos, seus corpos começaram a mudar. Rugas desapareceram, cabelos grisalhos voltaram à cor original. Cicatrizes se apagaram e deficiências físicas foram curadas instantaneamente. Era como se o tempo tivesse voltado atrás, restaurando cada pessoa à sua condição perfeita. Pessoas que usavam óculos perceberam que podiam enxergar perfeitamente sem eles. Aqueles com doenças crônicas de repente se sentiram saudáveis. Foi uma transformação completa, física e espiritual. Paulo tinha falado sobre isso em sua carta aos Coríntios. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados.
Para alguns, essa transformação era uma alegria indescritível. Para outros, era um lembrete assustador de que o julgamento estava próximo. As pessoas olhavam umas para as outras, maravilhadas com a mudança. Amigos e familiares se reconheciam não pela aparência, mas pela essência do que eram. Era o começo de uma nova realidade, uma realidade onde a morte e o envelhecimento não tinham mais poder. Enquanto as pessoas ainda tentavam processar a visão dos mortos ressuscitados e a transformação dos vivos, algo ainda mais surpreendente começou a acontecer. As pessoas começaram a ser elevadas do chão, subindo em direção ao céu. Era como se uma força invisível estivesse puxando todos para cima. Famílias inteiras subiam juntas. Em outros casos, uma pessoa era levada enquanto outra ficava para trás. Nas ruas, carros ficaram abandonados quando seus motoristas foram arrebatados. Aviões no céu ficaram sem pilotos. Hospitais ficaram vazios quando pacientes e médicos foram levados. Jesus tinha falado sobre esse momento. Eu lhes digo que naquela noite, 2 estarão numa cama. Um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas. Uma será levada e a outra deixada. Para aqueles que subiam, havia uma sensação de paz e expectativa. Eles sabiam que estavam indo ao encontro de Deus. Para aqueles que ficavam, havia confusão e medo. O céu estava repleto de pessoas subindo como estrelas em movimento, um espetáculo incrível e assustador ao mesmo tempo. O arrebatamento estava separando as pessoas não por raça, riqueza ou status, mas por algo mais profundo, sua relação com Deus. Após o arrebatamento dos fiéis e a ressurreição dos mortos, o céu se encheu de música e celebração. Era o momento das bodas do Cordeiro, o casamento entre Cristo e sua igreja. João tinha visto isso em sua visão do Apocalipse. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Jesus, o noivo, estava radiante de alegria. A igreja, sua noiva, estava vestida de linho fino, brilhante e puro, representando as boas obras dos santos. Era uma festa como nenhuma outra. Anjos serviam à mesa. A música era mais bela do que qualquer coisa já ouvida na terra. A alegria era contagiante. Pessoas de todas as nações, tribos e línguas se reuniram para celebrar. Antigos inimigos agora se abraçavam como irmãos. O amor de Deus tinha superado todas as barreiras. No centro de tudo estava Jesus, acolhendo cada um pessoalmente. Seu amor era tão palpável que enchia todo o ambiente. As bodas do Cordeiro eram o cumprimento de todas as promessas de Deus. Era o início da eternidade com Ele. Após as bodas do Cordeiro e a celebração no céu, a situação na terra havia chegado ao seu ponto crítico. O anticristo havia reunido os exércitos do mundo para uma batalha final contra as forças celestiais. Foi então que os céus se abriram e Jesus, montado em um cavalo branco, liderava os exércitos celestiais de volta à terra. Ele não era mais o servo sofredor, mas o rei conquistador, como descrito por João em sua visão no Apocalipse. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seu retorno foi visível para todos. Aqueles que tinham rejeitado a Cristo tremeram de medo, enquanto aqueles que tinham esperado por Ele gritaram de alegria. Com uma palavra, Jesus derrotou os exércitos reunidos contra Ele. O anticristo e seus seguidores foram lançados no lago de fogo. Era o fim do domínio do mal sobre a terra e o estabelecimento visível e poderoso do reino de Deus. Após a vitória de Cristo sobre o anticristo e a restauração da ordem divina na terra, chegou o momento do julgamento das nações. Todas as pessoas que sobreviveram à grande tribulação foram reunidas diante de Jesus, o Rei dos Reis. Este não era um julgamento individual, mas um exame de como as nações trataram o povo de Deus durante os tempos difíceis.
Jesus se assentou em seu trono na glória celestial, rodeado por todos os anjos celestiais. Todas as nações foram reunidas diante dele, e ele separou umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. As nações foram divididas em dois grupos distintos: as ovelhas que haviam ajudado e protegido o povo de Deus durante a tribulação, e os bodes que haviam perseguido ou ignorado os necessitados. Era um julgamento baseado na compaixão e no amor ao próximo. Jesus identificou-se pessoalmente com aqueles que haviam sofrido e reconheceu aqueles que agiram em conformidade com seus ensinamentos. Este momento solene marcou a justiça divina sendo exercida sobre todas as nações, revelando a natureza do coração humano diante das adversidades e da oportunidade de demonstrar amor e compaixão. Após a vitória de Cristo sobre o anticristo e a restauração da ordem divina na terra, inicia-se um período de 1000 anos, conhecido como o Milênio. Este é um tempo de paz e prosperidade sem precedentes, onde Jesus reinará diretamente do trono em Jerusalém. A natureza será restaurada à sua glória original, conforme profetizado por Isaías. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. Durante esse período, as doenças desaparecerão, a fome será apenas uma memória distante e as pessoas viverão vidas longas e saudáveis. A terra produzirá colheitas abundantes sem esforço humano. As nações aprenderão a viver em harmonia, transformando as armas de guerra em ferramentas de agricultura. A paz reinará em todo o mundo e o conhecimento de Deus cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. Nesse tempo, não haverá mais religiões falsas ou ateísmo. Todos reconhecerão e adorarão o verdadeiro Deus. Será uma época de grande alegria e celebração, onde as festas bíblicas serão observadas por todas as nações. Jerusalém se tornará o centro de adoração para todo o mundo, e os santos que retornaram com Cristo governarão com ele, ensinando às nações os caminhos de Deus. O milênio será um período de justiça perfeita e sabedoria divina. Apesar da perfeição do reino milenar de Cristo, a Bíblia fala de uma última rebelião no final dos 1000 anos. Satanás, que tinha sido preso durante o milênio, é solto por um breve período. João descreve esse evento no Apocalipse. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Surpreendentemente, mesmo após 1000 anos de paz e prosperidade sob o reinado direto de Cristo, algumas pessoas ainda escolhem se rebelar. Isso demonstra a profundidade do livre-arbítrio humano e a persistência do pecado no coração não regenerado. Satanás reúne um exército enorme para atacar Jerusalém, a cidade do grande rei. É uma última tentativa desesperada de derrubar o reino de Deus, mas a rebelião é rapidamente esmagada. Fogo desce do céu e consome os rebeldes. Satanás é finalmente lançado no lago de fogo, onde permanecerá por toda a eternidade. Esta última rebelião serve como uma prova final da justiça de Deus. Mesmo depois de 1000 anos de oportunidades, alguns ainda escolhem rejeitar a Deus, mostrando que seu julgamento é justo. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mateus 24:42. Esteja preparado para a segunda volta de Cristo. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22:12. Que a esperança na volta de Cristo guie nossas vidas. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações, deixar seu comentário e compartilhar com os amigos. Assim, podemos continuar criando novos vídeos incríveis como este para você. Obrigado pelo apoio.